Olá, alunos e alunas do mestrado profissional Gestão em Organizações Aprendentes. Começa agora a videoaula que discute o tema Gestão de Projetos e as principais características da sociedade contemporânea. O que é planejamento? O que é plano de trabalho? Quais podem ser os riscos de um planejamento mal estruturado ou mal executado? O que motiva gestores a organizar, monitorar e avaliar uma proposta de planejamento especificamente voltado para as aprendizagens? Essas e outras questões fundamentam nossa interação nesta videoaula, porque aqui no MPGoa a ação é comunicativa. O desconhecimento ou pouco relevo atribuído ao planejamento é um dos motivos do insucesso das ações organizacionais. Em um panorama de mundo em transformação e decorrente disso, com consequências que se alastram rapidamente, a globalização traz consigo conceitos que se atualizam em função da própria realidade efêmera e complexa. Do planejamento estratégico à tomada de decisão, de uma gestão por princípios e por propósitos à inovação, das articulações de mercado aos investimentos, sentimos os reflexos de ações organizacionais cada vez mais situadas em visões, missões, metas e objetivos particulares, porém em compasso com o cenário político global. É nesse contexto que a escola, como a organização que lida com os processos de ensino-aprendizagem, torna-se o locus da ação político-pedagógica, incorporando em seus desafios a necessidade de uma gestão de planejamento condizente com a difícil missão de educar. Na escola, o planejamento incide diretamente na avaliação, e esta confere o resultado de sucesso ou fracasso escolar de crianças, jovens e adultos, sujeitos educacionais que, juntamente com o professor, dão vida ao cotidiano de sala de aula. Em educação, especificamente no Brasil, velhos problemas, como a evasão escolar, parecem ainda continuar sem respostas. São muitos os governos e os programas que surgem como tentativa de superar problemas e fortalecer os processos educativos por meio de políticas públicas que chegam na escola, mas que muitas vezes são diluídos pelo cotidiano escolar e suas múltiplas dificuldades. Por que isso ocorre? No Brasil, um dos problemas da educação corresponde ao planejamento? Para refletir tudo isso, participa hoje desta videoaula que discute gestão de projetos e as principais características da sociedade contemporânea, a doutora Marisete Fernandes de Lima, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Mestrado Profissional Gestão em Organizações Aprendentes da Universidade Federal da Paraíba. Olá, professora, seja bem-vinda a esta videoaula. Em termos conceituais, o que significa planejamento e por que essa perspectiva conceitual é tão importante no cenário educacional? Veja bem, professor, o planejamento, na verdade, é uma das funções inerentes ao gestor, seja de qualquer área. Ele tem no planejamento uma das mais importantes funções, cujo foco volta-se para prever ações, metas, enfim, compromissos de um sistema, seja na área educacional, econômica, administrativa, enfim.
nós precisamos realmente prever as ações que vão ser desenvolvidas e tendo como foco a otimização do processo. No caso educacional, nós temos o planejamento com função essencial ao gestor, cujo compromisso é exatamente a eliminação de perdas, de desperdício, e na educação especificamente, e no mundo contemporâneo, na atualidade, nós temos realmente que tratar o planejamento como um processo, função, voltado exatamente para garantir a universalização da educação, mas não só a nível de acesso, principalmente permanência e, mais que isso, o sucesso. E o sucesso da educação é o sucesso do aluno. Professora Marisete, no contexto da gestão escolar ou educacional, o planejamento desdobra-se em uma série de procedimentos que trazem repercussões diversas para os processos pedagógicos. Que procedimentos são esses que a senhora poderia destacar e como essas ações elas atuam ou influenciam nos processos educativos? A nível de planejamento, nós podemos ter classificações que vão desde o nível sistêmico, macro, ao micro. Nessa dimensão, quando nós falamos em gestão educacional, nós envolvemos ou contemplamos um sistema que envolve a educação formal e não formal. E dentro dessa dimensão, então, se faz necessário também que se tenha um planejamento macro, e dentro dessa dimensão nós temos exatamente os planos, né, que são definidos, ou nos quais são definidos as grandes missões da educação nacional. E como exemplo nós temos o Plano Nacional de Educação, que é a referência para todo o sistema educacional. Nesse plano estão traçados os grandes compromissos ou eixos que devem ser prioridades para o sistema educacional brasileiro. E dos programas, então, virão exatamente os planos a nível micro. Por exemplo, nós temos os planos, o Plano Nacional, como eu falei, do livro didático, do transporte escolar. Mas não basta esses programas que garantam a permanência do aluno. Nós precisamos muito mais. Então, surge a nível de escola a necessidade de se estabelecer metas e ações a nível de unidade escolar, que garantam a permanência do aluno na escola e garantam o sucesso. Consequentemente, a escola precisa elaborar o seu projeto político ou o seu projeto pedagógico. Esse projeto é único, é interessante que é uma das características do projeto. O projeto, a nível de planejamento, ele deve ser único, ele deve ter identidade específica com aquela comunidade, com aquela demanda. Então, daí o projeto político-pedagógico da escola tem que estar coerente com as necessidades da comunidade aonde a escola está inserida. E partindo do projeto político-pedagógico da escola, que se referencia no plano nacional, partindo das diretrizes curriculares, dos grandes compromissos da educação nacional, então, vem o plano ou projeto da escola, projeto pedagógico, político-pedagógico da escola, e aí sim, os professores vão trabalhar com base naqueles compromissos que foram estabelecidos para a escola, dentro de um modelo de gestão participativa, onde eles participam exatamente da elaboração desse projeto, eles vão, então, elaborar os seus planos. Aí entra o plano de ensino. O plano de ensino é aquele plano que é elaborado pelo professor, tendo como referência o ano letivo. E esse plano de ensino vai dar origem ao plano de aula. O plano de aula, com base no plano de ensino, ele vai ser desdobrado em termos de cada dia letivo, conteúdo curricular, enfim. É assim que se cumpre o papel do sistema escolar, do sistema educacional brasileiro.
e, mais especificamente, na sala de aula. Professora Marisete, quais os riscos que um planejamento mal estruturado ou mal executado podem trazer para o contexto educacional? Como o senhor sabe, a história do Brasil aponta que desde muitas décadas, a luta do sistema educacional brasileiro, o compromisso maior é erradicar com o analfabetismo. No entanto, em todos os planos, projetos, desde os anos 50, que se repete como meta, desafio, erradicar o analfabetismo. Entretanto, isso não acontece. E por que não acontece? São exatamente erros do planejamento, na medida em que, a nível também histórico no Brasil, se planeja e não se executa. Um dos grandes problemas do planejamento da educação nacional se dá exatamente com esse gargalho, da falta de execução daquilo que é definido a nível de políticas educacionais brasileiras. Na verdade, as consequências são sérias. É desperdício de tempo, desperdício de recursos financeiros. Enfim, nós podemos dizer que a história do Brasil aponta que é preciso realmente se planejar e executar aquilo que é definido como compromisso para o sistema educacional brasileiro. Nós precisamos não planejar apenas para receber recursos financeiros, muito menos planejar para garantir cargos públicos políticos. Na verdade, a educação nacional deve sim ter o planejamento com referência de compromisso. Para isso, então, é preciso, como o senhor colocou, se executar aquilo que foi estabelecido como compromisso. Planejamento, processo, sim, mas deve ser a referência para caminhar a nível de sistema educacional, da rede e, consequentemente, da escola. É preciso, sim, que se planeje, mas se invista para que se possa ter a gestão dos projetos que precisam se voltar para a execução de metas e ações que diminuam os grandes problemas do sistema educacional brasileiro, como evasão, repetência e, em consequência, para o Estado brasileiro, o alto índice de analfabetos no nosso Estado brasileiro. Em razão de tudo isso que a senhora pontua, como pensar sobre a metodologia da gestão de planejamento? Quando o senhor me pergunta em relação ao ensino, a metodologia adotada na gestão de projetos, eu posso dizer que tenho trabalhado o método problematizado. O método que traz como princípio inquietar o aluno. E essa inquietação deve ser gerada por um quadro apresentado a ele com problemas, nos quais, os problemas, nós pedimos exatamente que sejam referência para o levantamento de fatores causadores dos problemas e, partindo daí, que ele busque as soluções na ciência. E sim, quando a gente fala ciências, é porque a educação ela é fundamentada em diversas ciências. Assim, o método problematizado, na verdade, ele parte do princípio que é o aluno que deve buscar a resolução do problema. E essa resolução deve ser na ciência, contextualizando, analisando a realidade, fatores e, consequentemente, possibilidades da superação do problema. Esse é o método que nós temos privilegiado, tanto na gestão de projeto, como na gestão educacional. E não podíamos deixar de citar, nesse momento, Paulo Freire. Paulo Freire é o grande educador que hoje é destaque nacional e internacional. Ele chama a atenção, exatamente, que é preciso formar o educador
Mas esse educador deve ser formado também no próprio processo que educa, quando ele chama a atenção dos professores e diz: nós aprendemos ensinando, e ensinando aprendemos. Consequentemente, é preciso que esse professor perceba que não existe também um método fechado. Na verdade, quando a gente aprende ensinando e ensina aprendendo, nós estamos exatamente fazendo o exercício de adequar o método à realidade e, consequentemente, acrescentando o conhecimento, informações a partir da bagagem cultural e histórica trazida pelos nossos alunos para a sala de aula. Professora Marisete, anteriormente a senhora citou o Plano Nacional de Educação, que é o documento maior que rege todos os princípios voltados para o planejamento e a gestão da educação brasileira. Como professora e pesquisadora, como a senhora avalia este documento voltado para a difícil missão de educar no cenário nacional? Na verdade, nós podemos avaliar o Plano Nacional como uma conquista da sociedade brasileira. Como o senhor sabe, o Plano Nacional de Educação, que está ainda no Congresso Nacional, quando deveria já estar em execução desde 2011, ele, na verdade, é o segundo plano que é submetido ao Congresso Nacional. Então, ele tem força de lei. Avalio, sim, o plano, como eu falei inicialmente, uma conquista da sociedade brasileira, um avanço, até porque hoje a sociedade é convidada a discutir sobre a situação da educação nacional. E para isso são realizadas a nível nacional, em todos os municípios do Brasil e os estados brasileiros, a Conferência Nacional de Educação. Essa conferência se realiza primeiramente nos municípios. Daí vem as conferências estaduais e termina com a Conferência Nacional. E nessas conferências são definidos os grandes eixos para a educação que devem ser contemplados no plano. Hoje, no Plano Nacional de Educação, nós temos 20 metas, dentre as quais a prioridade se dá para a educação infantil, erradicação do analfabetismo, universalização da educação básica. É interessante também destacar que, como a educação infantil, o ensino médio também não era assumido pelo Estado. Foi uma conquista da sociedade neste plano que está sendo ainda analisado, então, que seja realmente garantido recursos para a educação infantil e o ensino médio. Então, professor, eu avalio, sim, que nós precisamos ainda lutar muito para que o Brasil cumpra o que é definido como compromisso do Estado brasileiro com a sociedade, e mais especificamente com a população em idade escolar, ou então a população de jovens e adultos que não tiveram acesso à escola na época que nós chamamos adequada a cada grau ou nível de ensino. Professora Marisete, que outras considerações a senhora gostaria de fazer a respeito do tema discutido? Professor, eu gostaria de chamar a atenção para a importância da gestão de projetos. Não basta priorizar a gestão escolar numa dimensão do cotidiano da escola, de garantir apenas salas de aula, professores, cumprimento do dia letivo. Nós precisamos muito mais. Nós precisamos, sim, priorizar a nível de escola o planejamento e, tendo como referência, gerenciar a nível de execução, de avaliação, de controle, de coordenação das ações que foram priorizadas, que foram definidas com um compromisso escolar. Dentro dessa dimensão, eu destaco também a importância desse tema nos processos de formação de educadores. Basta de termos
à frente dos sistemas educacionais brasileiros, desde o macro, a nível nacional até a escola, pessoas que, na verdade, não são formadas para o exercício pleno da gestão educacional. Ok, professora, muito obrigado por sua participação nesta videoaula. Conforme percebemos na videoaula, o conceito de planejamento assume dimensões plurais na literatura educacional. Das correntes que defendem processos técnicos, participativos ou sistêmicos e suas inter-relações, a confluência de sentidos se dá quando do reconhecimento do planejamento como a etapa capaz de orientar uma gestão educacional mais condizente com a difícil missão de educar. Vimos que é o processo de gestão educacional quem acompanha e avalia os passos de um planejamento. Percebemos também que cabe à gestão eleger instrumentos, recursos e sistemáticas estratégicas capazes de superar os desafios e os obstáculos cotidianos, buscando oportunidades de subsistência e sobrevivência da organização escolar. Compreendemos que não existem fórmulas mágicas que garantam eficiência e eficácia e que sirva a todas as situações. Mas no campo da educação, a gestão de projetos educacionais mantém acesa a chama além da simples administração de protocolos, porque reverbera em sua responsabilidade a utopia que também nutre a sala de aula, ou seja, dimensionar a liberdade, a autonomia e a emancipação do sujeito educativo, conquistada através de aprendizagens múltiplas e cada vez mais abertas. Esta videoaula fica por aqui. No MPGua você já sabe, a ação é comunicativa.